Não, é que a resposta para isso é muito fácil. Não se deve parar a medicação sem conversar com a pessoa que deu a medicação, com o médico que está acompanhando. Tá? Se isto vai ser feito ou não, e eventualmente até pode ser necessário fazer, isso é uma segunda etapa. Por exemplo, em pessoas hospitalizadas que eventualmente está se usando essa questão de hidroxicloroquina, azitromicina, existem medicações antiarrítmicas que aumentam esse intervalo QT. Por exemplo, propafenona, ritmonor, né, sotalol. Então, talvez neste momento, sob um cuidado médico, isso tenha que ser rediscutido. Nós estamos falando no momento em que a pessoa está hospitalizada com um quadro definido. Uma dúvida inicial, de forma alguma, justifica. A questão, por exemplo, da amiodarona, que tu comentasse, que é um antiarrítmico, assim, considerado o melhor antiarrítmico que tem, hoje é uma questão bastante duvidosa, uma questão bem interessante, a questão da amiodarona. Por quê? Porque a amiodarona, por um lado, é um antiarrítmico que prolonga o intervalo QT. Então, se prolonga, poderia haver problema nesse sentido. Por outro lado, se nós pegarmos trabalhos antigos de 2008, que mostravam que in vitro a amiodarona diminuía a replicação viral e que por conta disso poderia até se supor que ela poderia ser usada no tratamento do coronavírus da SARS de 12 anos atrás, poderia se extrapolar que talvez a amiodarona pudesse ser até útil. E essa não é, vamos dizer assim, uma extrapolação unicamente da minha cabeça. Já foi publicado, agora há um pouco mais de uma semana, um artigo, não um trabalho científico, mas uma tomada de posição, aventando a possibilidade de que a amiodarona possa, inclusive, ser usada como tratamento para o coronavírus. Dentro dessa panaceia que a gente estava falando, de posições, suposições e criações, o fato é que, então, hoje a amiodarona ela está numa posição de que existem os que defendem que não deve ser usada pela questão do QT, existem os que defendem que ela pode ser até eventualmente um tratamento nesse contexto, e nós temos que lembrar que a amiodarona é um fármaco de meia-vida muito longa. Então, se hoje eu parar a amiodarona porque eu tenho que dar amanhã uma hidroxicloroquina e uma azitromicina, eu não estou parando a amiodarona. Tá? A minha amiodarona que eu paro hoje, ela vai, na verdade, perder o seu efeito daqui a dias e semanas. Então, a amiodarona especificamente tem todas essas características. Mas eu acho que a grande mensagem que tem que ficar dessa tua pergunta é que, obviamente, não se deve parar de forma alguma a medicação sem que se converse com o médico responsável. E isso não é só em relação a antiarrítmicos, né? Em relação a antiisquêmicos, isso é em relação a antihipertensivos, isso é em relação a fármacos que não tem nada a ver com a cardiologia. Então, daqui a pouco as pessoas estão indo com situações muito mais graves do que as situações que a gente tem numa pessoa estável e controlada. Então, por favor, que essa mensagem seja bem difundida. Aprofundando um pouco mais ainda, e aprofundando com uma certa pobreza de informações que a gente tem, né? Mas tu é um cara que estuda absurdamente, assim, a gente sabe, né, que tu representa na eletrofisiologia, a ritmologia. Então, eu te pergunto, a gente tem alguma coisa mais ou menos definida ou observada, ou ao mesmo tempo relacionada, que se possa pensar em relação ao SARS-CoV-1 lá, né, de 12 anos atrás, da atuação do vírus ou da doença em si, diretamente nas questões de condução mesmo, né, relacionadas diretamente a produzir mais arritmias diretamente ou bloqueios no sistema de condução? Não, tem sim, é que tem, tá? Isso são modelos, na verdade, que surgiram já de uma série de trabalhos na linha de reumatologia, de artrite, mostrando muito mais essa questão de tempestades por citocinas. Então, a gente tem algumas linhas pelas quais a gente pode acabar tendo arritmia nessa questão do COVID. A gente tem a linha do QT longo, a gente tem a linha da tempestade por citocinas, e esta é uma linha que passa por estimulação adrenérgica, porque aumenta a liberação de adrenalina. Essa é uma linha que passa por alterações hepáticas. Essa é uma linha que pode passar, inclusive, pela questão de trombogênese, né, que a gente está vendo pessoas jovens tendo AVC, tendo infarto. Sim. Também. Mas existe uma terceira linha, que não é o QT e não é a tempestade por citocinas,
que é a linha da infiltração direta. O vírus, dentro do modelo que se tem, ele pode infiltrar diretamente o pulmão, e ao fazer isso faz hipóxia, e ao fazer hipóxia pode gerar arritmias, e pode infiltrar diretamente o coração, e por conta disso também gerar arritmias. O que se sabe é que essas assim, 3 formas de atuação, e especialmente a questão das citocinas, elas podem fazer, sim, alterações estruturais no coração, gerar zonas de fibrose, zonas de necrose, pode fazer lesões em coronárias, e estas são coisas que, por si só, geram um substrato anatômico que pode desencadear arritmias. Então, nós temos aqui a possibilidade de se criar cicatrizes. Cicatrizes significam mais chance de arritmia. Nós temos a possibilidade da descarga adrenérgica, significa mais arritmia. Nós temos a possibilidade do QT longo, significa mais arritmias. E quando a gente soma isso tudo, não é de se estranhar que se fale num aumento de arritmias relacionado a toda essa questão da Covid. O que talvez seja de estranhar é que hoje os dados que se tem de trabalhos publicados na China, na Itália, nos Estados Unidos, mostram que a grande maioria das arritmias são atriais. Então, este modelo da obstrução de coronárias, de infarto, que pensaria em coisas ventriculares, este é um modelo menor, QT longo, esse é um modelo que, do ponto de vista de dados que a gente tem, não é o mais consistente. Tá? Sim. O que a gente tem são dados que variam os números. Né? Na primeira série chinesa falava em 16,7% dos pacientes internados tendo arritmias, basicamente fibrilação atrial. Nós temos uma série italiana que mostra que 22% dos pacientes que faleceram tinham fibrilação atrial. Nós temos uma série norte-americana que fala em números menores, menos de 10%. Todas elas coincidem no sentido de mostrar que a fibrilação atrial é a arritmia mais prevalente, e todas elas coincidem no sentido de mostrar que pacientes mais graves, que estão em ventilação mecânica, ou pacientes que eventualmente falecem, são os que mais têm arritmia. Então, o nosso modelo teórico, que apontaria talvez mais para arritmias ventriculares, ele não é exatamente o que está batendo com o que a gente vê. Mas existe sim esse modelo que explica facilmente o aumento de arritmias nesse contexto de inflamações e infecções. Excelente. Poxa, Leandro, que grande aula para todos nós aí sobre muitos aspectos. Excelente mesmo. Antes de terminar, eu fizesse um comentário que foge um pouquinho bastante, né, dessa nossa conversa relacionada à arritmia, mas nos remete, e aí fazendo um link, ao que nós estamos falando lá no início, né, da questão de conceitos e preconceitos por algumas características no paciente, né? E a gente, os próprios pacientes não levarem a sério, levarem muito a sério, e assim também quem os atende, né? Para quem não sabe, o Deco, falado no início, né, que é filho do Leandro, né, é outro cientista top, né, puxou o pai, e nos conta um pedacinho do trabalho que o Deco fez em relação a percepções de idade. Pô, ele deve estar assistindo, podia chamar ele para falar, vou eu ganhar o mérito pelo... Não, mas eu vou dizer assim, dá um toque, de repente eu combino com ele para fazer uma live sobre isso, porque essa live, pode ser bem interessante o entendimento disso. Interessante. Sim, é que acho que eu tenho que começar fazendo um comentário de que decididamente não é puxou mais. Apareceu. Os filhos... apareceu. Apareceu tá o Deco ali agora. Aí, senão não ganha mesada. Se ele fizer um ok, mesada. Se ele fizer um ok, a gente combina uma live aí. Mas tem que abanar aqui embaixo. Qual foi a ideia por trás desse trabalho? A ideia por trás desse trabalho foi uma questão de viés cognitivo. Foi pensar por que no dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, de um produto, e tentam nos vender R$ 9,99 e não R$ 10, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente pensa, é 9 e pouco, é barato.
ou quando tu pensa, não, é 10, é mais caro. Então, este centavo de diferença faz uma diferença muito maior na nossa psicologia, no nosso raciocínio, do que no mundo real, do que na verdade. Porque, na verdade, 9,97 para 9,98 é a mesma coisa que 9,99 para 1, para 10. Só que não é assim que entra na nossa cabeça. Então, o que foi feito de trabalho? Deco pegou um grupo de pessoas que chegavam no hospital e que eventualmente precisariam fazer cirurgia cardíaca ou não, e viu como é que evoluía isso de acordo com as idades. Tá? E fez o seguinte raciocínio: se não houver nenhum viés, se não houver nenhum tipo de interferência psicológica, essa linha ela tem que ser uma linha contínua, não tem que ter nenhuma quebra. Agora, se houver essa diferença, uma pessoa de 79 anos ou de 80 anos vai ser tratada diferente. Porque daí a pessoa dos 79 se pensa, uma pessoa de 70 e poucos anos. E a outra se pensa, não, uma pessoa de 80 e tantos anos. Parecem pessoas muito diferentes. E o que se viu é que, efetivamente, havia uma quebra nesse momento. Então, nós tendemos a tratar diferente uma pessoa que chega no hospital com 79 anos, 11 meses e 15 dias, do que uma pessoa que tem um mês a mais, só porque ela completou 80 anos e 15 dias. Então, todo esse referencial psicológico, vamos dizer assim, faz com que a gente trate as pessoas de uma forma diferente. Independente da questão cirurgia cardíaca ou não, é que o trabalho tentou mostrar como nós somos sujeitos a esse tipo de viés cognitivo, esse tipo de alteração no nosso modo de funcionar, e entrou numa revista como a New England exatamente por este alerta, pelo alerta de que nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa, para não deixar de oferecer tratamentos para determinadas pessoas ou grupos por conta de conceitos, pré-conceitos formados, preconceitos estabelecidos, coisas que estão na nossa cabeça e que não se justificam no mundo real. Muito obrigado, tá? Agradece aí a família por te emprestar para nós aí. Obrigado pela aula, obrigado por expor nessa iniciativa que a gente está tentando ter aí e abrilhantou a nossa noite aí. Tá? Aqui, valeu. Parabéns pelo trabalho que tem feito mesmo. Sabe que realmente eu acho que está fazendo um bonito trabalho. Essa coisa de divulgar informações sérias é realmente essencial nesse momento, que a coisa está toda confusa. Parabéns, foi um baita prazer. Imagina, foi um grande prazer, tá? Obrigado. E, pessoal, tchau para todos também. Quarta-feira temos a doutora Carize Polanzik. Conhece, Leandro? Pô, cara, é complicado ter o Nazi antes, a Carize depois, mas tudo bem, estamos aí, né? Não, só fera aqui. Tá? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Joia. Valeu.